Olá, amigos. Estou aqui no canal History of Science da Universidade de Coimbra, da Universidade de Aveiro. É uma alegria estar aqui, né? Queria agradecer o convite para partilhar um pouco da pesquisa que estou desenvolvendo no campo da educação em ciências e da história da ciência. Eu sou Andréa Guerra, eu trabalho na interface Educação em Ciências e História da Ciência, então na articulação entre os dois campos. Eu trabalho a partir de escolas públicas do Brasil, em particular do estado do Rio de Janeiro. Então, são escolas situadas num território colonizado. E a história da ciência, ela, nesse cenário da educação em ciências, no grupo de pesquisa que eu trabalho, que é o Núcleo de Investigação em História da Ciência e Cultura, a história da ciência é um caminho que nós encontramos para discutir o processo de formação da ciência e como esse processo afeta as pessoas, né? Como esse processo de ciência está ligado à vida de todos nós e dos nossos alunos nesse lugar que estamos, um país periférico enquanto ciência e um país com uma história de colonização. Então, pegando a história da ciência, que é um campo de muita tradição, de muito tempo de trabalho, né? Não é um campo recente, e a articulação, a educação em ciências e história da ciência também não é recente. Quando a gente foca nessa articulação, uma questão que se coloca é que olhar historiográfico a gente pode abordar, né? Que questões historiográficas podem ser trazidas para problematizar as questões. E no nosso recorte, quer dizer, no meu campo de pesquisa, eu me utilizo da história cultural da ciência. Bom, a história cultural da ciência, ela tem por foco o estudo das práticas científicas. Então, as questões de pesquisas que vão mobilizar não é como uma determinada teoria se construiu, como um determinado campo se construiu, mas quais foram as práticas desenvolvidas num determinado recorte histórico que eu estou estudando, que me permitam analisar, entender, né, o que sustenta a ciência materialmente, culturalmente, socialmente, quem se beneficiou, quem sofreu com essas transformações, um olhar para os diferentes atores sociais que participaram da construção da ciência, né, e diferentes atores sociais que compartilharam saberes, e, nesse sentido, esse recorte tem como princípio a ciência como cultura. Então, não a ciência como estando na cultura imersa e, portanto, podendo ser retirada da cultura, com influência da cultura, mas a ciência na cultura, né? A ciência como cultura. Bom, e por que esse aporte historiográfico eu entendo ser importante para o campo da educação em ciências, né? O que a gente está buscando a entender? Do campo da educação em ciências, aí falando rapidamente sobre ele, quem trabalha com história da ciência, uma das questões que são canônicas é que a história da ciência na educação em ciências permite humanizar o conhecimento científico no sentido de mostrar que essa ciência é formada por cientistas, construída por cientistas, pessoas normais. E nesse olhar historiográfico, onde eu tomo como partida o estudo das práticas científicas, eu entendo que esse conceito de humanização, como alguns autores já apontam, pode ser ampliado, né? Eu posso ampliar o conceito de humanização tocando de forma diferente a vida dos diferentes alunos. E para deixar um pouco mais claro o que eu estou chamando, né, desse aporte, ou o que eu entendo que esse aporte, que respostas ele pode dar, que contribuições ele pode trazer para o campo da educação em ciências, eu vou apresentar um recorte, né, que é fruto de uma pesquisa que acaba de ser desenvolvida no grupo, que tem por recorte histórico o eclipse de Sobral, de 1919. Então, a gente fez um trabalho historiográfico dentro desse campo e, ao mesmo tempo, fez um trabalho junto a uma educação básica, né, enfocando esse recorte histórico. É importante salientar que o eclipse de Sobral de 19, antes de falar sobre ele, é um recorte histórico muito estudado por brasileiros, historiadores brasileiros, né? A gente, inclusive, o professor Ildeu de Castro Moreira, que tem, inclusive, uma entrevista, uma fala no canal, né? A professora Cristina Barbosa, e tem dissertações de mestrado, o professor Augusto Videira. Então, assim, é um campo de pesquisa bastante explorado, né? Tanto no Brasil, mas também em Portugal, né?
porque, ao mesmo tempo que teve um eclipse em 19 em Sobral, teve na Ilha de Príncipe, que era uma colônia portuguesa para a qual Portugal se mobilizou. Então, o que eu, quando olho para esse episódio, à luz dessa lente historiográfica, eu consigo inferir, né? Eu consigo falar sobre esse recorte histórico. Primeiro, o seguinte, estamos fazendo uma atenção, o eclipse de Sobral de 19, ele é considerado, dentro do campo da física, a gente pode dizer isso de uma certo cuidado, que ele é responsável, né, pela fama de Einstein com a teoria da relatividade geral, né, porque ele é considerado um episódio, um evento, né, que acontece ali, que vai ser considerado passível de comprovar, ou pelo menos da força, para a teoria da relatividade geral. Então, ele tem uma importância grande dentro da física, da construção da física, da história da física. Mas quando eu olho para a história cultural da ciência, olhando para esse recorte histórico, minha preocupação não está muito em entender que respostas ele, quer dizer, como é que é essa comprovação, como é que esses dados foram analisados e vão comprovar a teoria da relatividade geral ou não vai comprovar a teoria da relatividade geral. Mas a minha grande questão é olhar quais foram as práticas estabelecidas ali e que levaram ao sucesso desse acontecimento, que foi o registro de um eclipse total em 1919, que ocorre na cidade de Sobral, no interior do Ceará, no Nordeste brasileiro. Bom, com o recorte da história cultural da ciência, o que eu vou focar? Nas práticas científicas. E aí, se eu vou focar nas práticas científicas, eu tenho que situar não esse eclipse especificamente, mas a prática de observação de eclipses totais, que vai ter uma forte presença na ciência, na física, né, que vai dar da década de 80 do século XIX até a década de 20 do século XX, vai ter uma proeminência muito grande. E esses registros de eclipses totais, naquele contexto, ele estava muito destinado a observar magnetismo terrestre, coroa solar, análises espectroscópicas da radiação solar, né? Então, tinha um foco muito grande para esse estudo. E uma particularidade é que, para que eu pudesse fazer registros fotográficos, que esse era o caminho, para registrar, então, poder fazer uma análise espectroscópica ou fazer uma análise da coroa solar, era preciso estar numa zona em que eu tivesse o eclipse total. E o eclipse total solar, ele não ocorre em toda a extensão planetária, ele ocorre numa faixa de totalidade, né? Aquilo que a gente chama de uma faixa de totalidade. Portanto, se tem uma faixa de totalidade, é raro, né? A gente já pode, é raro que essa faixa de totalidade vá estar no local onde se encontram os interessados em estudar esse fenômeno, esse episódio. E aí é muito interessante porque quando essa prática começa a se estabelecer como uma prática profissional na ciência, em finais dos 19, se estabelecem comitês, né, para organizar os registros desses eclipses, temos observatórios, né, Estados Unidos, Inglaterra, e esses observatórios, dentro desses comitês, eles vão organizar o quê? Expedições para registrar esses eclipses. Essas expedições, elas tinham que levar instrumentos, né, e equipamentos para poder fazer o registro, que era o registro fotográfico, e depois revelar as fotografias, e, portanto, tinha que deslocar pessoas também para lá. Conta da logística, né? A gente está fins do 19, início do 20, então toda uma coisa, a maior parte desse transporte, quando você tinha principalmente uma questão intercontinental, era fluvial, o número de pessoas deslocadas era pequeno. Então, para organizar essas expedições, era necessário ter financiamento para esse deslocamento, era necessário mobilizar pessoas que fossem fazer esse deslocamento, e o tempo para esse deslocamento era muito grande, os equipamentos a serem deslocados, e a escolha do local, porque apesar de ser uma faixa, você tinha várias escolhas. E essa escolha local, ela tinha questões, digamos assim, técnicas, como, por exemplo, clima, porque era fundamental um céu aberto no momento, portanto, as condições meteorológicas, mas também a posição solar no momento do eclipse. Fora isso, era fundamental mobilizar pessoas locais.
Por quê? Porque essas expedições elas levavam poucas pessoas. Então, esses instrumentos eles iam ser montados. Precisava de um apoio logístico local, não só governamental, de um próprio financiamento local, mas também para mobilizar pessoas que pudessem trabalhar junto com esse reporte. Então, essas eram características que faziam com que essas expedições fizessem o que a gente pode chamar um pouco de uma relação interpessoal, que não era só de quem estava no observatório principal produzindo a expedição, mas também daqueles que iriam receber a expedição. E o Brasil foi um dos países que recebeu expedições, por exemplo, uma em 1912. A de 1912 ocorreu mais no sudeste brasileiro. Ela teve um problema porque não foi choveu para as duas cidades que foram Passa Quatro e Cristina, choveu e não foi registrado. Porém, mesmo não tendo se registrado, mobilizou, né, cientistas nacionais do Observatório Nacional, principalmente na figura do diretor, o Henrique Morrice, mobilizou o governo e, nesse sentido, quando em 17, né, Dyson vai no observatório na Inglaterra propor uma expedição para observar o eclipse de 19, que teria a totalidade fazendo registro, a mobilização que ocorre chega-se ao Observatório Nacional e Sobral é escolhida pela equipe brasileira a ser o lugar de sediar. E, portanto, vai para Sobral. Né? O eclipse ocorre em maio, mas chega um pouco antes. Uma expedição americana, com 2 astrônomos, uma expedição inglesa, vem com 2, e uma expedição brasileira que sai do Rio de Janeiro para Sobral, que é distante, a 3.000 quilômetros do Rio de Janeiro, e com uma viagem que vai ser feita parte fluvial, e ao chegar no porto, o porto tem uns 200 quilômetros de Sobral, esse porto ia ser acessado por linha férrea. Bom, então há uma mobilização brasileira para que receba essas expedições em Sobral, uma mobilização da localidade, do governo, das autoridades de Sobral local, mas no meu caso aqui, né, eu não quero nem focar sobre isso, eu quero focar num determinado acontecimento. A equipe inglesa ela chega antes da equipe brasileira e americana na cidade de Sobral, por questões de atraso da questão brasileira, não vou entrar em detalhes, e quando ela chega, 9 dias depois chega a brasileira e a americana. E quando a americana e a brasileira chegam, os equipamentos ingleses estão montados. E para esses equipamentos estarem montados, abrigos tiveram que ser feitos. E abrigos que não são quaisquer abrigos, eles tinham uma especificidade. Você precisava conhecer um pouco, entender um pouco do funcionamento para fazer esse abrigo de forma decente. E esse abrigo naquela região era muito importante, porque, apesar de ser um ótimo lugar para observação de eclipse, era muito quente, o que interferia diretamente nos equipamentos, e muito ventoso. Então, os equipamentos tinham que estar muito... E esses equipamentos são montados, e mais do que isso, há um registro no relatório do Crone, que aí abrindo parênteses, uma das formas de você divulgar esse conhecimento era por relatórios feitos pelas equipes que iam para o local, e esses relatórios eles descreviam não apenas as questões achadas, os dados científicos, mas também as condições da viagem, porque ele servia digamos assim, de aprendizado para novas expedições. Então, há um registro dele que eles estão almoçando, ele vão estar almoçando, e há uma ventania, um abrigo destruído, e mal eles chegam no local, esse abrigo já havia sido reconstruído. E se a gente olha para isso e outros detalhes, que esses instrumentos eram instrumentos de calibração, então, portanto, a sua montagem, a sua calibração era detalhada, necessitava de um conhecimento técnico, um saber especializado, né? A gente pode inferir que, nesses 9 dias em que os ingleses estiveram lá, houve um trabalho intenso de trabalhadores de Sobral, né? Trabalhadores que estavam localizados em Sobral, que não vieram do Rio de Janeiro, não vieram da Inglaterra, vieram dos Estados Unidos, e que mobilizaram saber para calibrar esses instrumentos, né? Trabalhar, às vezes, junto com os 2 ingleses para calibrar os instrumentos, para montar os instrumentos, para montar os abrigos, né? Para organizar os passos. Quer dizer, fora toda a organização que tinha antes, feita já pelos brasileiros, esses trabalhadores locais fizeram.
E se a gente olha para a história cultural, o foco nessa prática, das fontes primárias que eu vou usar são os jornais locais. E a gente, nesses lugares, a gente reconhece que 2 meses antes, né, o Henrique Morrice havia visitado Sobral e ele havia mobilizado a procura de trabalhadores, né? Então, a gente tem algumas inferências que ele mobilizou trabalhadores para trabalhar, como mobilizou a própria comunidade de Sobral, né, os próprios habitantes, para o que era ele evento. Ele escreveu um artigo no jornal local explicando o que era o evento, a importância do silêncio, como é que eles deveriam se comportar. Então, veja o seguinte, o que a gente pode referir? Depois chega a equipe brasileira, chega a equipe americana, eles montam os instrumentos, os locais adequados, não? Havia 2 tradutores que acompanhar as 2 equipes para fazer conversa com os trabalhadores, em todos os instrumentos montados. No dia do eclipse foi um sucesso, conseguiu-se as fotos necessárias, né? Os negativos necessários, mas precisava se revelar. E era importante revelar no local. E por conta da temperatura, né, do clima de Sobral, a água ficava uma temperatura muito alta e o que foi mobilizado junto àquelas pessoas, aqueles trabalhadores, aquela população que estava mobilizada naquele eclipse? O uso dos potes de barro, que era um artefato local usado para refrescar a água, para manter a água uma temperatura mais baixa do que o ambiente. Bom, o que a gente pode aprender isso para a educação em ciências? Esse é um episódio, quando a gente olha para as práticas, eu consigo olhar que diferentes atores sociais foram mobilizados. Os astrônomos ingleses, né? E aí a gente pode pegar aqui esse episódio o mais importante para a fama de Einstein. Os astrônomos ingleses, eles entram para a história da ciência, os que estavam aqui, os que estavam em Príncipe, principalmente Arthur Eddington, que a gente tem todo o processo de divulgação, o coloca como responsável pela expedição que vai comprovar a teoria da relatividade geral. Os brasileiros, eles aparecem também na história da ciência, tanto é que a gente pode falar deles, né? Os brasileiros que eu digo do Observatório Nacional, estão nos relatórios internacionais, americanos e ingleses, estão nos relatórios nacionais, e os trabalhadores locais brasileiros. A gente só sabe que houve mobilização de trabalho, mas quem eram eles, que raça, gênero, onde eles trabalhavam, a gente tem alguma inferência que eles eram trabalhadores da linha de férreo, porque tem um documento do Henrique Morrice que ele fala que procurou, né, trabalhadores na linha férrea local. Bom, então, se a gente dá esse foco das práticas científicas para a educação e ciência, eu entendo que, e é esse um pouco o trabalho que o nosso grupo de pesquisa está fazendo, a gente pode ampliar o conceito de humanização no sentido de dizer que a ciência nos afeta, e ela é afetada por todos, no sentido de que ela também é construída por diferentes atores sociais que mobilizaram diferentes saberes ao longo dessa construção. Porém, que a visibilização desses diferentes atores sociais está diretamente relacionada com as relações de poder em que esses atores sociais estão imersos naquela sociedade, né? Então, a gente entende que, principalmente para a escola da qual a gente trabalha, isso é fundamental para os alunos perceberem que ciência é essa e como e ela é mobilizada e ela inclui diferentes atores sociais. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.